Olá, boa noite. Boa noite. A agência de classificação de risco Standard & Poor's rebaixa a nota do Brasil e mantém o país abaixo do grau de investimento. E o Ministério da Fazenda diz que classificação é normal para o ajuste da economia. E Temer vem a São Paulo para consultas médicas e é liberado do Hospital Sírio-Libanês. O presidente também se reuniu com um advogado sobre o inquérito da Polícia Federal. Termina em confusão o protesto contra o aumento da tarifa no transporte público em São Paulo. Acompanhados por policiais, eles caminharam da Praça Ramos até o Brás. Mais de 80 macacos bugios morreram no Parque Horto Florestal, na zona norte de São Paulo. Pelo menos 60 diagnosticados com febre amarela. A equipe do Jornal da Gazeta, edição das 10, foi conhecer alguns dos centros temporários de acolhimento da Prefeitura de São Paulo. O local é alternativa para quem não tem onde morar e procura trabalho. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! O movimento Passe Livre realizou hoje no centro de São Paulo uma manifestação contra o aumento das tarifas de ônibus, trens e metrô. As passagens subiram no fim de semana para R$ 4,00. A manifestação começou às 5h30 da tarde. A concentração foi no Teatro Municipal. Os manifestantes caminharam até a Praça da Sé. Por volta de 6h30 da tarde, a Polícia Militar contabilizou 1.000 manifestantes. Segundo o movimento Passe Livre, eram 8.000 manifestantes. A Polícia Militar estava com 400 homens nesta operação. Eles caminharam por diversas ruas do centro de São Paulo, o trânsito ficou difícil e vieram em direção ao Brás, onde a manifestação foi encerrada. O movimento protesta contra o aumento das tarifas de trem, metrô e ônibus na sede de São Paulo. Começou a vigorar na última segunda-feira. E houve confrontos entre policiais e manifestantes agora à noite, no final da manifestação do Passe Livre, nas imediações da estação Brás de trem e metrô. A confusão aconteceu por volta das 8h30 da noite, quando manifestantes tentaram invadir a estação e pular as catracas sem pagar pela passagem. Os policiais militares reagiram com tiros de bala de borracha e gás de pimenta. Um soldado ficou ferido no confronto. As portas da estação foram fechadas e um vidro da entrada foi quebrado, atingido por pedras. A exigência do curso de formação para motoristas de aplicativos começa a valer a partir do dia 25 de janeiro. Para a Prefeitura da capital, a medida deve aumentar a qualificação dos motoristas. O Rui, de 32 anos, é formado em Educação Física, mas para complementar a renda, assumiu o volante há 3 meses, trabalhando com 2 aplicativos. Preciso quitar minhas dívidas, né? Então, por isso mesmo, por enquanto estou me adaptando à lei ainda. Na sala de aula, olhos atentos. A maioria dos alunos nesta escola de formação de condutores na Zona Sul está em busca do certificado para taxista, o Condutáxi. O curso para esta categoria é de 50 horas presenciais, mas agora uma espécie de credencial para os motoristas de aplicativos passa a ser exigida. Chamado de Conduap, o cadastro municipal terá este formato e só será obtido após o curso de formação específica de condutor de aplicativos. Quem trabalha com essa tecnologia precisa cursar 16 horas, que podem ser realizadas 100% online, pela internet. Nesta escola, o curso com apostila impressa custa R$ 150. A versão digital, R$ 110. No fim, uma prova determina se o motorista está apto a obter o certificado. O pessoal interagindo, estando aqui presente, pode tirar dúvidas diretas, como também os exemplos de cada um servem para o outro. Diferente de você estar à distância, você só está tirando aquela dúvida com o instrutor. Quem ainda não fez o curso tem direito a continuar trabalhando normalmente, mas só por enquanto. Porque, de fato, após o dia 25 de janeiro, as multas para quem não tiver o Conduap começam a ser aplicadas. Até lá, o condutor deve se matricular em curso para então solicitar o certificado provisório, que terá validade por apenas 30 dias e não poderá ser renovado. As mudanças na regulamentação deste tipo de serviço incluem ainda que motoristas com veículos com placas de fora da cidade de São Paulo não podem iniciar uma corrida dentro da capital. Por isso, o Flávio está deixando de trabalhar com os aplicativos. A minha placa também é de Embu-Guaçu. Também não se enquadra também nos requisitos aí para poder estar trabalhando. Hoje, a equipe do Jornal da Gazeta, edição das 10, foi conhecer alguns dos centros temporários de acolhimento da Prefeitura de São Paulo.
Eles são uma alternativa para quem não tem onde morar e também oferecem ajuda para quem quer voltar ao trabalho. Faz um ano que o Fábio perdeu o emprego de ajudante geral. A família se mudou para o interior e ele ficou sem ter onde morar. Foi quando o agora catador passou a frequentar um dos centros de acolhida da prefeitura. Aqui eu venho para almoçar, eu venho para tomar café às 3 horas da tarde e tomar banho. Tem dinâmica com a psicóloga também, né? Dá para lavar roupa, tem lugar para guardar o carrinho e em alguns até canil. Os centros temporários de acolhimento funcionam como os chamados albergues. A diferença é que, além das vagas noturnas só para dormir, há uma parcela menor destinada a quem precisa também passar o dia. E nesse momento são oferecidos cursos, palestras, treinamentos, com o objetivo de ajudar a pessoa a conseguir um emprego. E mesmo quem arranja trabalho pode continuar morando aqui por um tempo, cerca de 6 meses. É só no que o Clériston pensa desde que conseguiu uma vaga no CTA da Moca. A minha esperança é esse projeto. Se eu estiver trabalhando, eu posso pagar meu aluguel, eu posso comprar minha comida. Os CTAs são administrados por ONGs com o dinheiro repassado pela prefeitura por meio de convênios e também com doações. Além dos 85 albergues noturnos, São Paulo tem 15 CTAs. O prefeito João Dória afirma que foi ele que inaugurou todos. Colocamos 3.300 pessoas em acolhimento. Sabe quantos CTAs existiam, centros temporários de acolhimento para as pessoas em situação de rua? Nenhum, 0. Fizemos 15 em um ano. Não é bem assim. Alguns já eram centros de acolhida que foram ampliados, como o da Vila Mariana, na Zona Sul, que, segundo a gerente da casa, funciona desde a gestão de Fernando Haddad. Em setembro do ano passado, a prefeitura incluiu as vagas da noite e mudou o nome do centro. No CTA da Moca, na Zona Leste, inaugurado em dezembro, um cartaz na porta avisa que não há vagas. E quem não consegue entrar acaba ficando por ali em frente, na rua, o que tem incomodado a vizinhança. O barulho, o uso de drogas na rua, a briga entre eles. Fazer a gestão de um espaço desse tão grande, com 52 funcionários, mais 300 conviventes, vamos supor, dentro de uma perspectiva tão grande, num bairro tão tradicional como a Moca, não é fácil. Claro que muita coisa precisa ser ajustada, porque a gente está aqui em menos de um mês ainda. Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social informa que o CTA Moca 1 está operando com 280 acolhidos e que a capacidade é para 420. O texto diz ainda que, para dar opções de permanências durante o dia, o serviço de acolhida 24 horas está em fase de implantação. O policial civil, motorista do Camaro envolvido no acidente ocorrido na rodovia dos Imigrantes, negou que estivesse tirando racha e disse que não viu a batida dos carros. Testemunhas afirmam que ele estaria envolvido no acidente. O policial prestou depoimento hoje em São Bernardo do Campo. Na colisão, 2 mulheres morreram e 6 pessoas ficaram feridas. O acidente foi no quilômetro 29 da rodovia dos Imigrantes, na região de São Bernardo do Campo, trecho onde a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. De acordo com a Ecovias, o veículo Mercedes-Benz do empresário André Micheletti estava em alta velocidade quando bateu na traseira de um Ford EcoSport na pista sentido capital por volta de 9 horas da noite de terça-feira. Com o impacto, o EcoSport saiu da estrada e pegou fogo. A polícia suspeita que o empresário disputava um racha com um Camaro que não parou depois do acidente. No EcoSport, dirigido por André Gonçalves, estavam 8 pessoas de 2 famílias, 2 casais e 4 crianças. O carro tem capacidade para apenas 5 passageiros. Eles voltavam para casa em Suzano depois de passar as férias em Praia Grande. As 2 mães, Vitória Furlaneto e Juliana Gamarra, que estavam no banco traseiro com as crianças, morreram. Os feridos foram encaminhados a hospitais da região. Os 2 motoristas estavam com as CNHs cassadas por excesso de multas. O da Mercedes passou pelo teste do bafômetro e o resultado foi negativo. Ele vai responder por dirigir sem carteira, lesão corporal e homicídio doloso, quando há a intenção de matar, por ter assumido o risco de dirigir em alta velocidade. A polícia ainda não informou se o motorista do Camaro será indiciado por algum crime.
O Parque Horto Florestal, na zona norte de São Paulo, perdeu toda a população de macacos bugios, mais de 80 animais. Pelo menos 67 morreram de febre amarela. No Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres, esses 2 bugios já saíram da quarentena. Não estão doentes, mas vão ter de esperar para voltar para a mata, no Parque da Cantareira. É porque, assim como os humanos, os macacos também são vítimas da febre amarela, doença transmitida somente pelos mosquitos hemagogos e sabetes. A diferença é que eles não recebem vacinas e podem morrer enquanto o vírus estiver circulando. De outubro até agora, ao menos 205 macacos morreram na capital, 63 confirmados por febre amarela. Alguns casos ainda estão em análise. Os animais mortos passam por autópsia e exames que determinam a causa do óbito. E nessa contagem já aparecem motivos criminosos. Gente que confunde a informação e agride um animal, sem saber que é justamente ele quem ajuda a nos salvar. As pessoas acham que o animal que transmite a doença, encontra o animal doente ou encontra o animal próximo da casa. Existem indícios de que as pessoas estão maltratando os animais. Para se proteger, a população tem basicamente 2 caminhos: tomar a vacina e combater os mosquitos, eliminando locais que acumulam água e servem de criadouro. Quem encontrar um macaco morto ou doente deve notificar o município. A condição de saúde dos saguis, bugios e sauás serve de alerta para as autoridades. É um monitoramento constante. Quando aparecem mortos, é sinal de que o vírus está na região e é preciso tomar alguma medida para proteger os humanos. Com a febre amarela, todos os bugios do horto, por exemplo, morreram. Só que a presença deles na natureza é fundamental para alertar se o vírus continua circulando. Por isso, animais que foram resgatados anteriormente e que vivem aqui em São Paulo, eles podem ser fundamentais para ajudar a evitar novos surtos. No Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres da Prefeitura de São Paulo, os macacos ficam nos recintos até que tenham a saúde recuperada e haja um local para a soltura. Com os novos casos de febre amarela, isso pode demorar. Esses animais são os animais que podem futuramente repovoar essas áreas que os animais foram dizimados, e constituir novas populações aí. A gente vai ter que esperar a febre amarela cessar e a gente pensa isso para daqui a mais ou menos uns 2 anos, essa reintrodução. E hoje à tarde nasceu um filhote de macaco bugio nesse centro de remanejamento de animais que acabamos de mostrar. Em alguns anos, provavelmente, a nova família vai poder ser vista na mata do Horto Florestal. E se alguém encontrar um macaco morto ou com suspeita de que esteja doente, deve ligar para o Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres. O telefone é 3885-6669. O presidente Michel Temer enviou ao STF parecer defendendo os gastos do governo com propaganda da reforma da Previdência. Em dezembro, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, questionou o uso de 99 milhões de reais na comunicação institucional. A PGR quer impedir o gasto, argumentando que a campanha publicitária não se limita ao caráter educativo e informacional, como prevê a Constituição. O relator da ação é o ministro Marco Aurélio Mello, mas a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, pode decidir sozinha até o fim deste mês, pois é a plantonista da corte durante o recesso do judiciário. Depois de consultas médicas aqui em São Paulo, o presidente Michel Temer passa bem e ele foi liberado do Hospital Sírio-Libanês. Nos últimos 3 meses, Temer passou por 3 cirurgias. A primeira foi em outubro, um procedimento de raspagem da próstata. Em novembro, ele voltou a se internar em São Paulo para uma angioplastia que desobstruiu 3 artérias do coração. Em dezembro, com dificuldade para urinar, passou por uma nova cirurgia na uretra, quando foi colocada uma sonda. Por causa disso, os médicos o aconselharam a cancelar uma viagem à Ásia, assim como uma viagem de Réveillon. Nos primeiros dias do ano, para mostrar que estava bem de saúde, a imprensa foi convocada a acompanhar uma caminhada nos jardins do Palácio do Jaburu. Em entrevista publicada hoje no jornal O Estado de São Paulo, Michel Temer reclamou das notícias pessimistas sobre sua saúde. Em um trecho disse: "Estou ótimo, embora toda hora alguém queira me matar, uns por vontade mesmo, outros por desinformação." Antes de embarcar para a capital paulista, segundo o portal G1, Temer se encontrou na base aérea em Brasília com o presidente do PTB, Roberto Jefferson, e sua filha, a deputada Cristiane Brasil,
para explicar que o governo não pretende recorrer esta semana ao Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar a liminar que impede a posse dela como ministra do Trabalho. Com medo de uma terceira derrota, a ideia é esperar até a próxima segunda-feira. A posse estava marcada para o último dia 9. Mesmo sem poder assumir o cargo, Cristiane não desmarcou uma festa de comemoração marcada em um restaurante em Brasília. O PTB disse que as despesas não foram pagas com verbas do fundo partidário. Michel Temer aproveitou que está em São Paulo para se encontrar com um amigo e advogado criminalista Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, que atua como uma espécie de conselheiro jurídico do presidente. A viagem de retorno para Brasília deve acontecer amanhã. A advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça, afirmou que estuda recorrer ao Supremo Tribunal Federal para garantir a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. Ela reiterou o que o presidente Temer já havia afirmado. Só na semana que vem, uma nova medida sobre o assunto será tomada. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Vejo, não com surpresa, mas com perplexidade, que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, foi ao ex-deputado Valdemar Costa Neto, o boy, tentar conseguir o seu apoio a uma possível candidatura à sua presidência da República. Em primeiro lugar, o Rodrigo Maia é o presidente da Câmara e tem como compromisso a aprovação da reforma da Previdência. Está disputando a eleição, não sabe nem se vai ser o candidato, já quer esse apoio. Aí eu cheguei à conclusão, hoje no Brasil, para você ter sucesso em qualquer coisa, né? Por exemplo, o Temer precisa ter sucesso na reforma da Previdência. Aí procura o ex-presidiário Roberto Jefferson e ouve e luta pela indicação dele, Cristiane Brasil, a filha, pelo PTB para o Ministério do Trabalho. O outro exemplo, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia pretende ser candidato a presidente pelo DEM e já busca o apoio do colega Valdemar Costa Neto, ex-presidiário, condenado também no Mensalão. Então eu fico aqui a me perguntar, ninguém mais no Brasil pode ter um plano de poder se não apoiar esse poder em ex-presidiários e até mesmo em presidiários. Por exemplo, o Eduardo Cunha manda na Secretaria de Governo do Temer, através do Marum, da Cela em Curitiba. O Gedel Vieira Lima manda embaixo, também na Secretaria de Governo, da Cela na Papuda. O Brasil está virando um grande presídio? Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto, em té. O seguro-desemprego teve reajuste de 2,07%. Agora, a maior parcela é de R$ 1.677,74. De acordo com o Ministério do Trabalho, o valor foi reajustado pela variação do INPC de 2017, que foi justamente de 2,07%. Os novos valores já estão em vigor. O valor máximo é pago aos trabalhadores com salário médio acima de R$ 2.467,33. O seguro-desemprego é baseado em uma tabela com 3 faixas salariais. O piso é equivalente ao salário mínimo, que foi reajustado para R$ 954. Os novos valores valem para os benefícios que ainda vão ser requeridos e também para as parcelas de seguros que foram emitidas a partir de hoje. Estudo do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal mostra que a defasagem da tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física não para de aumentar e já chegou a 88%. E a Secretaria da Receita Federal informou que o orçamento 2018, já aprovado pelo Congresso, não prevê a correção da tabela do Imposto de Renda. A última atualização foi em 2015. Segundo o Sindifisco Nacional, se a defasagem fosse corrigida, a faixa de isenção de pagamento do imposto de renda, que hoje é para quem ganha até R$ 1.903, subiria para aqueles que recebem até R$ 3.556. Levantamento do Ministério da Fazenda mostra que o mercado financeiro estima que o país feche 2018 com um rombo de 153 bilhões e 900 milhões de reais nas contas públicas. O valor está abaixo do teto estipulado pelo governo para o ano, que é de 159 bilhões de reais. E a agência de classificação de risco Standard & Poor's rebaixou agora à noite a nota de crédito da dívida brasileira de BB para BB-,
3 patamares abaixo do grau de investimento que é concedido aos países considerados bons pagadores. O atraso nas reformas, principalmente da Previdência, e as incertezas sobre a eleição presidencial deste ano estão entre os principais fatores que pesaram na decisão da agência. Por meio de nota, o Ministério da Fazenda disse que o rebaixamento do Brasil faz parte de um processo normal nesta fase de ajustes da economia brasileira e que a aprovação da reforma da Previdência e a recuperação da economia devem mudar a atual visão das agências de risco em relação ao Brasil. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A expectativa que o governo cumpra a meta não significa tranquilidade na área fiscal. Longe disso, nós tivemos nesta quinta-feira mesmo o anúncio pela Standard & Poor's de um novo rebaixamento da nota de avaliação do Brasil, exatamente pela demora em o Congresso aprovar a reforma da Previdência, o pouco interesse dos políticos nesse sentido. E todos nós sabemos que sem a aprovação da reforma da Previdência, qualquer ajuste mais sério das contas públicas vai ser muito mais difícil. O atual governo pode entregar para o próximo governo uma situação das contas públicas ainda pior do que a que encontrou. Então, nós temos esse rebaixamento que pode, inclusive, ter repercussão no movimento do mercado financeiro e, se vier uma instabilidade mais forte, acaba afetando a economia de outras formas. Esse é o grande problema. O ajuste das contas públicas é o centro de tudo que pode acontecer com a economia brasileira. E nós podemos ainda ter outros fatores de instabilidade este ano, como é o caso das eleições. Se houver qualquer incerteza maior em relação ao resultado das eleições, o compromisso do futuro governo com o ajuste das contas públicas, o mercado financeiro também pode ter reação negativa, com desdobramentos para o andamento da economia brasileira. Não dá para o governo garantir crescimento com estabilidade se não tiver condições de garantir uma evolução melhor das contas públicas. E toda essa demora agora, as atrapalhadas políticas do governo, como em relação à escolha do novo ou nova ministra do Trabalho, tudo isso acaba deixando o governo com mais dificuldade política ainda para levar adiante esse ajuste mais sério que se espera das contas públicas. Então agora é aguardar os desdobramentos e ver se o governo ainda consegue produzir algum resultado mais efetivo em termos de ajuste fiscal. Boa noite. O presidente americano Donald Trump afirmou que é concebível que os Estados Unidos retornem ao Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Os Estados Unidos abandonaram em junho do ano passado o acordo sobre o clima que limita as emissões de gases causadores de efeito estufa. Trump disse não ter nada contra o acordo, mas que o considera injusto com os americanos por prejudicar sua competitividade. Os Estados Unidos foram justamente um dos principais articuladores desse tratado, que a administração Obama assinou em setembro de 2016. No ano passado, ao anunciar a saída, os Estados Unidos se tornaram o único país a não aceitá-lo. 2 dias depois da retomada do diálogo entre as Coreias, Pyongyang pede que o governo do Sul abandone em definitivo os planos militares com os Estados Unidos. Para Pyongyang, a aliança militar entre os dois países é o fator principal de tensão na Península Coreana e eleva o risco de um conflito armado. O pedido da Coreia do Norte é uma reivindicação permanente e deve voltar à mesa quando os dois países retomarem a negociação, que deve ser anunciada nesta semana. A proposta da Coreia do Norte, que acusa os Estados Unidos de incentivarem a tensão na região para benefício próprio, foi apresentada poucos dias depois que Seul e Washington concordaram em atrasar manobras militares até o fim dos Jogos Olímpicos de Inverno em fevereiro. O Equador confirmou que concedeu a naturalização ao fundador do Wikileaks, o australiano Julian Assange. Assange mora na Embaixada Equatoriana em Londres desde 2012 e não pode deixar o edifício. Ele se refugiou há mais de 5 anos para não ser extraditado para a Suécia por acusação de estupro. Apesar da justiça sueca já ter retirado as acusações e arquivado o caso, o governo britânico afirmou que ainda assim ele será detido se deixar a embaixada. Assange sempre negou a acusação de estupro. Ele teme que, uma vez preso, seja deportado para os Estados Unidos, onde é acusado de vazar milhares de documentos militares e diplomáticos secretos.
O Tocantins registrou quase 800 mil raios em apenas 9 dias. Desde o início do ano, 2 pessoas morreram atingidas por descargas elétricas. O estado é o que tem a maior incidência de raios por quilômetro quadrado no Brasil. A maior parte dos casos acontece na zona rural. Mais de 100 cabeças de gado já morreram atingidos. O prejuízo estimado é de R$300 mil. Em Santa Catarina, as chuvas intensas provocam alagamentos e estragos em 19 cidades. 2 pessoas morreram e outras 2 estão desaparecidas. A Defesa Civil de Florianópolis orientou os moradores para que evitassem sair de casa e decretou situação de emergência. Em 48 horas, o volume de chuva ultrapassou 2 vezes o previsto para o mês inteiro. O excesso de água provocou alagamentos, falta de energia elétrica e bloqueio de estradas. 18 municípios do estado foram afetados pela chuva. Segundo a Defesa Civil, 390 pessoas estão desabrigadas e 103 residências foram danificadas. Hoje foi um dia típico de verão, com sol e calor aqui em São Paulo. À tarde choveu forte na capital. Vamos ver com Mariana Armentano como fica o tempo amanhã. Para essa sexta-feira, a meteorologia alerta para o risco de temporais em todas as regiões paulistas, inclusive aqui na capital, onde o sol aparece entre muitas nuvens e as pancadas de chuva acontecem a qualquer hora. Olha só as temperaturas para os próximos dias. Nessa madrugada teremos mínima de 20 e máxima amanhã à tarde de 27 graus. Aí já volta a fazer 29 graus no sábado e 30 graus no domingo, com chuvas pontuais só a partir da tarde. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Juliana. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. E fica agora com Rony Vono, tudo seu. Até amanhã. Aproveite melhor seu verão se informando sobre as infecções típicas da estação. Nesta sexta, 2 da tarde no Mulheres. Assista agora, Todo Seu.